Você teria coragem de mergulhar no oceano, sabendo que algo monstruoso pode estar te observando, lá embaixo? Imagine que no fundo das águas existe uma criatura gigantesca, 2 vezes maior que um T-Rex, com mandíbulas tão poderosas que esmagam carros como se fossem brinquedos. Ela é capaz de engolir vários humanos de uma só vez. Essa criatura existe, ou melhor, existiu. Seu nome? Megalodon. Agora imagine o seguinte: e se o Megalodon nunca tivesse sido extinto? Como isso mudaria a maneira como usamos nossos oceanos? Quão perigosos seriam os mares? E será que ainda há alguma chance de que esse monstro marinho esteja vagando nas profundezas de nossos oceanos? Hoje, nos Segredos da Terra, você vai descobrir o que aconteceria se o Megalodon ainda estivesse por aí, rondando as águas. Por muito tempo, surgiram relatos de avistamentos de Megalodon. De vídeos misteriosos na internet a relatos de marinheiros. Muitos afirmam que essa besta antiga ainda vive nas partes mais profundas do oceano, como a Fossa das Marianas. E claro, essa ideia gerou uma infinidade de teorias da conspiração. Mas o que dizem os cientistas sobre isso? Se o Megalodon ainda estivesse por aí, nós com certeza saberíamos. Porque esse tubarão não era apenas grande, ele era uma verdadeira força da natureza. Com mais de 18 metros de comprimento, o Megalodon era um predador de topo, que caçava tudo o que cruzasse seu caminho, desde grandes peixes até baleias inteiras. E se ainda estivesse por aí, é impossível que não encontrássemos nenhuma evidência concreta. Marcas de mordidas gigantes em baleias, rastros de destruição, ou até mesmo carcaças de grandes animais marinhos devorados por esse predador imenso. E o que encontramos até hoje? Dentes fossilizados. Milhares e milhares deles. Sim, dentes. A única prova concreta que temos da existência do Megalodon. Isso porque os tubarões, ao longo de suas vidas, trocam dentes constantemente. Algo que ocorre a cada 2 semanas aproximadamente. E um Megalodon podia perder até 40 mil dentes ao longo da sua vida. Esses dentes se espalhavam pelo fundo do oceano e com o tempo se fossilizavam. Mas, e o resto do corpo? Onde estão os esqueletos, as carcaças? Isso é o que não conseguimos encontrar. É uma das maiores incógnitas. Por que então nunca encontramos um Megalodon inteiro? O Megalodon apareceu pela primeira vez há cerca de 16 milhões de anos. Na época, ele dominava os mares, caçando uma ampla variedade de presas, desde peixes até mamíferos marinhos, como baleias. Com uma mandíbula de mais de 2 metros de comprimento e dentes afiados, esse tubarão era uma verdadeira máquina de destruição. Mas então, há cerca de 2 milhões de anos, o Megalodon desapareceu misteriosamente. Por que ele se extinguiu? Ainda não sabemos ao certo. Uma das hipóteses é que a mudança nas condições climáticas e o resfriamento das águas podem ter afetado a sua capacidade de caçar. À medida que as presas migraram para águas mais frias, o Megalodon, que preferia águas mais quentes, não conseguiu se adaptar. Agora, mas imagine o seguinte: e se o Megalodon ainda estivesse vivo? Bem, se ele estivesse aqui, ele teria uma enorme necessidade de se alimentar. Estima-se que um único Megalodon precisaria de até 1.100 quilos de alimento por dia para sobreviver. Isso significa que ele provavelmente dizimaria populações inteiras de grandes peixes e até mamíferos marinhos. E como as populações de peixes diminuiriam drasticamente, os pescadores e a indústria pesqueira seriam os primeiros a sofrer as consequências. Além disso, com o oceano aquecendo, as condições seriam perfeitas para o Megalodon prosperar. Ele começaria a se reproduzir e novos tubarões gigantes surgiriam. Agora imagine o impacto disso na indústria naval. Barcos, navios de cruzeiro e até pescadores se veriam em perigo, sendo perseguidos por uma das criaturas mais imponentes do oceano. E não para por aí. O Megalodon não só causaria caos no mar, mas ele também dava à luz em águas rasas e quentes, exatamente onde os humanos costumam nadar e praticar atividades aquáticas. Ou seja, praias e pontos turísticos com águas mornas se tornariam extremamente perigosos, com o Megalodon à espreita. Imagine um simples passeio de barco
ou um mergulho recreativo se tornando uma experiência de risco real. Mas, e se nenhuma criatura tivesse sido extinta? Seria um mundo bem diferente, com predadores como o Megalodon ainda dominando as águas. Será que algum dia a ciência será capaz de trazer de volta essas criaturas extintas? Talvez sim, com a biotecnologia e a clonagem, mas por enquanto, isso ainda é um grande mistério. E por enquanto, temos apenas dúvidas e especulações sobre o que teria acontecido se o Megalodon ainda estivesse por aí. O que sabemos é que ele foi uma das criaturas mais fascinantes e aterrorizantes da Terra. Mas essa é uma história para outro episódio dos Segredos da Terra.